Olá, descendente da sabedoria das eras. Como estão? Tudo bem? Saudações fraternais, saudações arcanas. Aqui quem fala é Adílio Marques, mais uma vez com vocês aqui para a gente bater um papo sobre um tema do interesse de vocês, um tema que fala da história, da filosofia, das religiosidades, das religiões. Bom, esse aqui é um episódio, mais um, nosso podcast, que eu vou estar aqui com o meu querido amigo e também participante do nosso projeto, que é a Vasta Sabedoria Arcana, é o nosso querido Pablo. Olá. Tudo bem? Eu já estou passando um oi aí para ele. E aproveitando antes disso, para a gente poder lembrar aqui os nossos ouvintes, que estão sempre conosco, dando opiniões, críticas, dando ideias de pautas e participando, que vocês possam aproveitar não só esse podcast, mas todo o projeto Sabedoria Arcana. É o projeto Sabedoria Arcana, que além desse podcast, nós temos lá o nosso site e nossas redes sociais, como TikTok, Instagram, Facebook. O nosso site, que é o www.sabedoriaarcana.com.br. Então, visitem-nos para acompanhar as nossas novidades, lançamentos de livros, sempre um podcast também que a gente está botando no canal do YouTube, lançando também nas plataformas, como sempre no primeiro dia de cada mês. A gente tem conseguido manter essa regularidade já há quase 6 anos, que nós vamos fazer em outubro 6 anos de podcast Sabedoria Arcana. E a gente o desafio dos 7 anos está chegando. Está chegando. Começou em 2018, então vamos ver se a gente chega ao número mágico de 7, né? É isso aí. Hoje é o dia do eclipse, né? 8 de abril de 2024. Então, ainda sobre essa influência, que agora há pouco tem acontecido alinhamentos planetários e esse eclipse solar, eu vou passar a palavra ao nosso querido Pablo, porque hoje nós vamos tratar de um tema que, de uma certa maneira, se relaciona também, óbvio, a Sol, Lua, né, e várias influências de vários tipos, alquímicas e astrológicas, muitas, que é o tarô mitológico. Nós já falamos num podcast sobre tarô, mas hoje nós vamos tratar especificamente, para poder, inclusive, deixar uma espécie de mensagem também de ajuda a vários ouvintes, várias pessoas que gostam de discutir os arcanos maiores e menores e gostam do tarô mitológico, por motivos os mais variados, né? Bom, então o nosso tema hoje é o tarô mitológico e acho que a pessoa indicada, fazer isso para ele, para falar de tarô, acabou de lançar um livro, no final ele vai falar, vai fazer o merchan dele, o nosso querido Pablo Bispo dos Santos, a quem eu passo a palavra, a saudação agora mais aberta, mais expandida, da saudação inicial. E já te deixo uma pergunta para a gente poder botar o trem aí para andar, né? Que nem os mineiros falam, botar aí, falar do trem. Né? Queria que você falasse um pouquinho, depois que você fizer aí mais uma vez aí a tua abertura, falasse sobre a criação do tarô, né? Os criadores do tarô e tal. Eu acho que esse podcast hoje vai complementar bastante aquele outro nosso podcast anterior. Perfeito. Tá lá, Pablo, é contigo. Vamos lá. Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer, Adílio, para mim a oportunidade de fazer parte desse projeto e de estar diante dos ouvintes é muito significativa e poder contribuir para trazer algo sobre esse conhecimento arcano é realmente muito, muito satisfatório, né? Então, vamos lá. E vamos falar sobre um assunto que eu estudo já há algum tempo, né? Como já até tivemos, né, como você bem falou, um podcast sobre tarô. Eu estou falando nesse um pouquinho sobre o tarô mitológico, que aliás foi o primeiro tarô com o qual eu tive contato, né? O primeiro tarô com o qual eu tive contato foi, quer dizer, eu até via o tarô de Marseille. Mas o primeiro que eu resolvi me interessar em estudar e não simplesmente decorar significados de cartas foi o tarô mitológico, né? Isso... É engraçado, desculpe te interromper, mas eu conheço várias pessoas, não sei porquê, porque eu tenho outros baralhos aqui, nunca trabalhei com mitológico, mas várias pessoas começaram, depois que o mitológico foi lançado, a trabalhar com ele, se iniciaram com ele, não com o de Marselha, que é popular, né? No Brasil, na França e tal. Engraçado isso. Não sei se tem um motivo. Talvez você possa dizer depois aí. Eu tenho hipótese, né? Motivo não sei. Tem uma hipótese, mas aí eu vou chegar nessa hipótese mais adiante. Isso. Mas assim, tem uma hipótese que eu acredito, né, que possa ajudar a explicar. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que falar dos criadores, né?
Na verdade, as criadoras. São duas mulheres. A primeira, bastante mais conhecida no meio místico, que é a Liz Green, grande astróloga, uma astróloga de mão cheia e que tem um profundo conhecimento, especialmente da astrologia clássica. É uma pessoa que escreveu vários livros de astrologia, inclusive um manual de astrologia, Liz Green escreve. Porém, além dessa formação, ela possui também uma formação profunda em psicologia e psicanálise e em mitologia, né, em história das mitologias. Essa formação que ela possuía, isso de acordo com as palavras dela, né, a fez pensar muito tempo em por que não utilizar esse conhecimento para fazer um trabalho diferente do trabalho astrológico que ela fazia, porém ao mesmo tempo divinatório. Então ela teve a ideia de construir um tarô, mas cuja base não estivesse remontando nem aos signos e símbolos esotéricos, como o tarô de Papos, por exemplo, como até o tarô de Marseille, mas sim remontando aos símbolos, signos e arquétipos da mitologia grega. E isso se explica muito pelo conhecimento que essa grande mística, por assim dizer, possuía, oriundo da obra do Jung. Então, ela, por ser uma psicanalista junguiana, ela possuía um conhecimento grande sobre arquétipos e, de certo modo, ela via na mitologia grega a base dos arquétipos do pensamento ocidental. E ela teve essa ideia. Porém, ela não trabalhou sozinha. Ela não era, como não se tornou depois disso, uma artista plástica. E ela pensava que esse tarô merecia uma significação não só detalhada, mas também uma outra conotação artística. Inclusive no livro, que depois eu vou fazer um jabá lá do final, do livrinho que está lançado, né, pela Sabedoria Arcana, eu falo um pouco sobre os tipos de tarô, né, e ela opta por criar um tarô conceitual com um significado artístico profundamente ligado à mitologia. E aí ela lança a mão do apoio da sua companheira, Juliette Sharman Burke, que, aliás, ela tem um parentesco distante por ser prima de segundo grau, do historiador Peter Burke. Né? Ela é uma... famoso. Famosíssimo. Pô, o cara eu tive a honra e o privilégio de conhecê-lo em 2006, quando ele veio ao Brasil. E ele fala português, o que facilita bastante as coisas. Né? Interessante. Você está falando dessas personalidades, as duas mulheres, mais ou menos, então, elas estão pensando nisso no século XX, né? Só para localizar. No século XX, nos anos 80, época, isso está rolando nos anos 80. Final dos anos 70, começo dos anos 80, são mais ou menos 4 anos para a construção do tarô. 4 a 5 anos para construir, mais ou menos, que elas levaram. E aí, esse trabalho, ela chama uma pessoa que não somente era uma grande artista plástica, mas alguém que era taróloga, né, que é a Juliette Sharman Burke. E então elas criam toda uma concepção do tarô, organizando tanto arcanos maiores quanto arcanos menores com base em mitos e ritos gregos. Porém, há uma coisa que é importante, né, para fechar esse tópico sobre a criação, que é o seguinte: quando nós vamos analisar os mitos gregos, existe pelo menos 2 possibilidades de análise. Uma que ficou mais fácil para nós, chegou com mais evidências, que é dos mitos que são remontados aos vestígios da antiga Atenas e etc. E uma outra... época, exatamente. Etc. Pois é. E outra versão é a que vem da ilha de Creta. Em alguns momentos, os historiadores chegam até a ter um certo choque entre as histórias mitológicas, porém, indistintamente, ela lança mão tanto de elementos do mito cretense quanto de elementos do mito ateniense, com o fito de explicar
os arcanos e os arquétipos ali presentes. Então, assim, não é, por assim dizer, do ponto de vista histórico, quem lê a história dos arcanos contada ali no tarô mitológico, vai, por exemplo, ter versões diferentes do que você verá em historiadores como Thomas Bulfinch, por exemplo, que é um grande historiador da mitologia grega, né? Vai ter diferença em relação ao que Homero traz, mas a base está ali. Né? É importante colocar isso, porque ela faz uma releitura através do tarô, inclusive de aspectos mitológicos da mitologia grega. Né? A mitologia grega é importantíssima ali como base fundadora da filosofia, né? Da forma de pensar do Ocidente, né? Obviamente. Isso mesmo. Né? E dentro então ela está recuperando isso, né? Ela está trazendo a mitologia não só como texto, de pano de fundo. E aí, o que eu estou chamando isso? Vou dar um exemplo para ilustrar, depois a gente vai detalhar melhor, mas eu vou falar um pouco para ilustrar. Quando você pega o naipe de espadas, o naipe de espadas ele é todo baseado numa parte do mito grego chamada Maldição da Casa de Atreu. A Maldição da Casa de Atreu, né, ela é uma tragédia na qual Atreu, devido a um pecado de um antepassado seu, né, que oferece que se achava tão superior, mas tão superior aos deuses, que oferece um banquete, e nesse banquete ele havia sacrificado sua filha mais nova e oferece aos deuses como refeição, achando que eles não notariam. E aí, gente, a tragédia grega, né? Imaginem, né? O camarada foi amaldiçoado e as gerações à frente. E aí, quando chega em Atreu, você vai ter toda a tragédia desenrolada lá no naipe de espadas. Mas isso não é só texto. Ela vem com um contexto psicológico para descrever os arcanos, né? Um contexto que praticamente te faz se conectar àqueles arquétipos e às sensações. Então, por isso que eu digo, a mitologia serve tanto como texto, como um pano de fundo, um contexto para quem for usar o tarô como instrumento divinatório ali. No caso, como no sentido psicológico, ela traduz ali pelo aspecto junguiano, né? Ela não vai usar a psicanálise, ela vai usar... Não no sentido freudiano, por exemplo, vai usar o Jung. O Jung é a base fundamental, né? E ali, e até é importante colocar isso, porque o que está em jogo no tarô mitológico, o tempo inteiro, é a história do homem no seu processo de individuação, né, de construção como indivíduo. Né? Então ele tem essa pegada. Né? Então, por exemplo, vai ser difícil no tarô mitológico você ver, por exemplo, associações com a Kabbalah. Não tem. Né? Ele é menos completo? Não diria. Ele apenas está focando, né, uma outra dimensão, né, que você, para fazer uma associação, você vai ter que ir por uma via muito mais indireta. É diferente de outros baralhos, né? É diferente. Sim, é uma outra proposta. Papos, né? Como do Papos. Do Papos, né? Carrega uma quantidade de informações, né, ali, por exemplo, até de Cabala mesmo, que é bem grande, né? Bem interessante. Então é uma outra visão. Isso ficou claro para mim. Agora me parece que a pessoa tem que entender de mitologia. Ajuda. E aí o livrinho, ela tem um livrinho que ajuda. O livro foi muito bem escrito, tá? A Alice Green escreveu muito bem. E aí ela vai falar de cada carta, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco, né? Obviamente eu não vou reproduzir tudo conforme está no livro, senão a gente vai ter umas 16 horas só esse episódio. Mas assim, mas de todo modo dá para dar uma passagem, né? Mas a preocupação que ela vai ter é a de ter um livrinho que acompanha, acho isso fundamental, que traz mais do que o significado das cartas, mas sim uma introdução à mitologia grega e uma introdução à filosofia e a esse modo de pensar em junguiano, que às vezes o leitor de cartas ele não teve a oportunidade de ler Jung. Exato. De ser um historiador, de ter tido um grande contato com a mitologia grega. Eu diria que ele é até uma boa porta de entrada para esses assuntos. Né? Ele é até uma boa porta de entrada. Então, eu reforço, é texto e contexto. Né? E é um tarô que vai trabalhar muitas vezes com situações do cotidiano,
transliteradas, né, e como exemplo lá nos mitos gregos. Né? Então, acho que isso é algo muito interessante, né? E principalmente, algo que me pareceu fantástico, né, nesse deck é o fato de que a mitologia é vista como a base da jornada humana na Terra. Talvez até como a questão do que o Campbell coloca do mito do herói se reflita nesse tarô bastante. Muito, bem, né? muito. Do Joseph Campbell, que a gente até recomenda como leitura. Nossos ouvintes, leitura, várias obras, e essa questão do mito do herói que é usado, explorado muito aí em filmes. A exaustão. A exaustão. E aí, nesse sentido, né, a mitologia, o argumento central que vai ser trazido para a construção desse deck é o seguinte: os deuses não estão no Olimpo. Quer dizer, eles estão no Olimpo, mas não somente. Eles vêm na forma de arquétipos e na forma de padrões de pensamento e comportamento que estão presentes na nossa vida cotidiana. E esse baralho tem também a proposta de ajudar a nos conectar a esses tais aspectos. Né? Então, acaba também por funcionar como um instrumento importante de autoconhecimento. Um instrumento importante de autoconhecimento ali. Né? E aí eu venho com a hipótese, né, antes de a gente passar para o próximo tópico, por que algumas pessoas acabam se adaptando melhor ou começando, pelo menos, né, a sua trajetória nos estudos de tarô pelo tarô mitológico. Eu vou falar da minha experiência, certo? Não tem muito como falar sobre os outros, mas eu tenho uma hipótese. Desde muito, muito novo, algumas questões sempre me incomodaram na vida. Algumas questões existenciais mesmo. Um exemplo, qual o sentido de você desenvolver honra? Qual o sentido de você ter sempre que ser confrontado com escolhas e dilemas na vida, né? E às vezes você tem a sensação que não importa o que você escolha, o negócio dá errado, né? E essas e outras questões, elas me incomodavam profundamente. E me parece, né, salvo um engano muito forte, né? Me parece que são questões que motivaram a construção desse baralho, porque ele é um baralho. Vamos lembrar que Alice Green é também psicanalista, né? Ele seguiu uma linha junguiana. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não foram atendidas por ela, seja com consultas astrológicas, seja com consultas psicanalíticas, com problemas existenciais e etc. E eles aparecem ali no tarô. O tarô meio que conversa contigo quanto a esses problemas. E aí acaba atraindo quem tem essas questões. Aí, claro, depois você não vai parar só nisso, você vai querer estudar outras coisas, se você quiser ser um especialista, você vai estudar outros baralhos, etc. Mas essa porta de entrada chama muito, rapaz. Chama muito, né? E as cartas são muito bonitas também. Né? O desenho, é importante essa parte artística das cartas, ela faz parte desse processo iniciático que o tarô carrega. Sim. Tanto que normalmente você encontra a junção, né, por exemplo, o conteúdo com a arte. Vários criadores de tarô fizeram isso, né, e procuraram receber as imagens, procuraram alguém que pudesse transcrever essa arte ali. Atualmente mesmo, aí vai demorar um pouco, né? Eu tô justamente nesse processo, né, com o nosso amigo aqui do Sabedoria Arcana também. Estamos aqui pensando, já bolando daqui a algum tempo, não sei quanto, né? Porque isso não é uma coisa que a gente em um fim de semana, ou pelo menos eu não tenho essa capacidade. Pode ser que alguém tenha. O Papos eu sei que não fez em um fim de semana. Mas em desenvolver um deck, né? E aí, esse é um trabalho que eu quero dizer que é um trabalho meticuloso, é praticamente uma alquimia, né? De você transformar uma ideia, né, nessa representação gráfica, né? Vamos lembrar, antes de a gente partir para uma outra pergunta que eu quero te fazer, lembrar que elaborar o tarô, eu estava até falando com o nosso amigo lá da Sabedoria Arcana, né, que nos ajuda, é um processo iniciático de determinados graus de algumas organizações mágicas, porque é uma espécie de livro que você vai deixar para a posteridade.
porque você vai criar as lâminas, né, com toda essa carga simbólica, essa parte artística, etc. e tal, obviamente no arcabouço dos arcanos maiores e menores, né, dentro daquela questão das 78 cartas, mas depois quantas e quantas pessoas vão trabalhar com aquelas ideias, né, com aqueles arquétipos que você canalizou. Então faz parte do grau de várias organizações, como era o caso da Golden Dawn, por exemplo, e alguns outros camaradas aí copiaram e acabaram desvirtuando isso, né, de chegar num determinado grau mágico, você preparar o seu tarô. Né? E é assim como era nos graus iniciais você preparar suas próprias armas mágicas, você construir elas, já no nível mais avançado você construir o seu próprio deck de tarô. Depois, obviamente, você já ter estudado e se habituado com os tradicionais, ou com algum que você escolher. Então, esse é o processo. E é por isso que nós estamos fazendo, mais uma vez, né, um podcast sobre tarô, porque o tarô é parte do caminhar iniciático. Exato. Das iniciações. E aí, Adílio, se você me permite, entrando nesse ponto, eu queria chamar a atenção, vou falar rapidamente, mas de todo modo não posso deixar de falar das cartas, né, do baralho, e de fazer um comentário a respeito. Né? Eu vou começar dizendo o seguinte, dizendo 2 pontos quando a gente fala do tarô mitológico. Primeiro, ele realmente é a jornada do herói e ele é a jornada do homem, tá? A partir de variadas histórias ali que estão condensadas, né? Você vai ter os arcanos maiores representando deuses, né? Eles são deuses, mas eles também são, quem observar com atenção, eles também descrevem processos iniciáticos. São 22 processos iniciáticos. Qualquer semelhança, aí eu falo, qualquer semelhança não será mera coincidência, só não é direto. Com os 22 caminhos, né? Lá na Árvore da Vida, que eu não vou falar mais do que isso, não é, da Kabbalah e não é mera coincidência. E essas cartas são desenhadas como iniciações. Começando falando um pouquinho a respeito, eu vou começar a falar. Eu costumo posicionar, por exemplo, o arcano louco. Aliás, uma característica que é importante. Ainda que exista uma sequência dos arcanos maiores, no tarô mitológico elas não vêm com uma numeração. Elas não têm uma numeração. A ideia foi de romper com a lógica, manter a lógica da sequência, mas romper com a lógica numérica. Por quê? Porque para os gregos, o número precede o número. E aí, quem não sabe de número, não tem problema, eu explico. Né? Estamos falando uma perspectiva parecida com a de Platão, de que existem formas puras, formas que condicionam o que vai acontecer no mundo sensível e que se dava o nome de númenos. Né? Formas, por exemplo, a forma arquetípica do homem. Quando ele se torna material, tem vários homens diferentes, mas você tem uma forma primeira que é um número. E aí a ideia delas foi a de resgatar para os arcanos maiores essa noção de que os deuses são como que números, como formas puras, que vão dar toda a dimensão da cosmologia existente ali. Então, por exemplo, a gente sabe que o louco, por exemplo, ele está entre o 0 e o 22, normalmente eu coloco como 0. Mas poderia muito bem ser o 22. Né? O louco é Dioniso. Né? E aí você pensa, mas e como é que é a carta do Dioniso ali? Ali você vai ver o Dioniso dançando, literalmente dançando à beira de um abismo, porém com uma expressão de felicidade e completude que é devido, quem conhecer Dioniso vai lembrar que ele era o deus do vinho, entre outras coisas, né? Era dos êxtases, da embriaguez e coisas similares, né? Dioniso é a alegria e ao mesmo tempo ele é o renascido, porque e aí fica interessante você ter Dioniso como louco, porque o transe, quem lembrar da versão romana dos festivais do Dioniso, vai lembrar que Dioniso em Roma era chamado de Baco. E aí os festivais eram os bacanais.
que é o que os nossos ouvintes estão pensando mesmo. Era uma festa, né, em que realmente era absolutamente tudo liberado. Né? Não havia nenhuma constrição social quanto ao sexo, quanto a outras coisas. Porém, isso vamos dizer assim, no aspecto exotérico. No aspecto esotérico, o louco tinha a ver com os transes que eram desenvolvidos nesses festivais. Tá? De modo que quem olhasse de fora pensaria, não, essas pessoas estão loucas. Muitas não estavam. Muitas estavam realmente tendo, ali sob os efeitos do vinho, sob os efeitos daquela atmosfera, transes mesmo. Existe uma expressão, e é romana, né? In vino est veritas, né? A verdade está no vinho, né? Sim. Então, quer dizer, o vinho entra, a verdade sai. É um pouco o espírito da carta do louco ali. Né? Diferente do sentido que é atribuído em outros arcanos. Então você vai ver um Dioniso com roupas de animal, e aí você pensa, mas ele é um deus, e etc. Sim, roupas de animal e com um aspecto infantil, porque ele guardava tanto a pureza de espírito da criança, não só por haver sido renascido, retirado da coxa de Zeus e renascido, como também as roupas de animal mostrando que para ele a vestimenta do homem é o seu instinto. É que a visão do louco daquela época não é a visão que a gente tem, né? Sim, sem dúvida. Não é o bobo da corte, digamos. Né? É outra coisa. Não é o bobo da corte, como na maioria dos baralhos, inclusive no baralho, né? Que comumente se joga, né? Que a gente tem o Joker, que é o bobo da corte. Né? Isso. Exatamente. É o Coringa, então, né? É o Coringa. Então, você tem essa representação do louco, né? E o louco ele tem um pouco das potências de todos os demais arcanos. Né? Isso é importante e no tarô mitológico não é diferente. É por isso, então, que começa pelo louco. Né? Pelo louco. Tá porque ele é o início e o fim da caminhada. Né? Ele é tanto o início quanto o fim da caminhada, porque ao final você se converte em aprendiz de novo. Já que eu estou falando louco e não tem sequência, eu estou falando de início e fim, eu complemento com a carta do mundo. A carta do mundo, você tem Hermafrodito. Né? Hermafrodito era um ser, na mitologia grega, que possuía tanto os atributos de Hermes como de Afrodite, ou seja, ele era macho e fêmea, num só. E no baralho do tarô mitológico, ele está circundado pelo Ouroboros, né, que é a serpente que come a própria cauda, e em volta estão os 4 signos dos 4 naipes, né, paus, espadas, ouros e copas. E essa figura paira no céu. Ora, mas o que está acontecendo ali? Tem a simbologia do Ouroboros naquele momento, naquela configuração específica, ela anunciar a geração de uma nova forma, de um renascido. E quem é o renascido na história, senão o louco? Então, quer dizer, a carta do mundo está apontando para a completude do ciclo, mas assim como o Ouroboros não tem início nem fim, ela está dizendo o seguinte, olha, você muito bem, você conseguiu completar esse ciclo. Parabéns, já começou o outro. Já começou. Então, até parabéns. Porque você tem que ser louco o suficiente para entrar no caminho iniciático, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque tem várias correntes vão dizer isso, né? Vou começar com uma que é bem diferente da tradição grega. Por exemplo, dentro da tradição cristã, veremos que o próprio Cristo, nas Escrituras, diz: as palavras da cruz são loucura para os que vão perecer. Isso é um ponto. Se você for pegar lá no Rubaiyat, do Omar Khayyam, você vai ver uma... já estou falando de um sujeito lá dentro do mundo islâmico, já é outra coisa. Ele vai dizer... Já é outra ideia. Ele vai dizer simplesmente o seguinte, que após estares suficientemente... Imagina isso na época de Maomé, eu fico pensando, porque o cara fazia poemas sobre vinho, rapaz, dentro do mundo islâmico, e defendendo o vinho como elemento de criatividade e elevação espiritual. E num dado momento ele pega e diz, olha, deixai de lado vossos problemas, simplesmente toma, senta-te comigo e bebe o vinho.
para que te tornes louco o suficiente, só para que te tornes louco o suficiente para te tornares sábio. Pô, é a carta do louco, né? Então, assim, o louco e o mundo tem uma completude nesse sentido, né? Guardam uma relação. Sim. É início e fim de jornada, né? Na sequência, nós vamos ter um personagem que no mundo grego é extremamente complexo e, ao mesmo tempo, muito poderoso, que é Hermes, né? Hermes, ele vai ser um deus que, ao mesmo tempo que ele é um deus muito poderoso, ele tem o arquétipo também do embusteiro, né? Então Hermes é um mago na carta do no Arcano 1, e ele está nesse baralho apontado como sendo um sujeito parado numa encruzilhada, e parado nessa encruzilhada ele aponta para um dos caminhos, mas todos os 4 caminhos são iguais, dando a entender que qualquer caminho que você tome, você necessariamente irá chegar ao mesmo lugar, né? Como se todos os caminhos levassem ao mesmo lugar. E então a gente vai ter o Hermès, que mais adiante, fazendo uma relação, né, com outra carta. Aliás, antes de fazer essa relação, é importante dizer que a carta do mago, assim como o louco apontava para um início, para um começo e uma característica de ser um aprendiz puro, etc., a carta do mago não. Ela mostra que você está diante de alguém que já domina um saber prático de condução da própria vida, né? O Hermes, como mago, ele é tanto guia, como ele ainda também é um embusteiro. Só para ilustrar, dentro do mito grego, Hermes rouba o rebanho do seu irmão mais velho, Apolo, e aí Apolo fica furioso, obviamente, quando descobre. E aí vem até Hermes, e aí Hermes tá com uma lira. Ele constrói uma lira com casco de tartaruga e dá pro irmão. E aí Apolo não tinha ainda o dom da música. E aí o Hermes diz: não, irmão, eu realmente conduzi o gado para outro lugar porque eu estava tentando observar como eles andavam para ter uma ideia de construir um instrumento que fosse bom o suficiente para que a sua arte brilhasse como um brilho refulgente de seus raios, que Apolo é o deus do sol. E aí, né? E aí ele toma, tá aqui, dá uma lira pro Apolo. Aí Apolo não só perdoou a Hermes, como deu a Hermes parte do dom da profecia, né? Então, a gente tem que lembrar, quando aparece a carta do mago, o mago é tanto o sujeito, o magista, é o mago, é o profissional, o técnico, é o cara que sabe o que está fazendo, como é também o embusteiro, né? Eu não consigo, quando vejo isso, não consigo deixar de lembrar de um personagem que já nem está vivo mais, né? Mas que nos anos 80, 90, que a mais dessa geração vai lembrar, que era o Walter Mercado, né? Que era um sujeito que se vestia de astral. Ligue já! Né? Eu posso mandar subida. E aí você olhava, assim, era aquele telefone 0900 antigamente, era R$6,99 por minuto. Aquilo era uma dinheirada, rapaz. E aí o cara aparecia com uma capa dourada, umas coisas ali. É um aspecto embusteiro, né? Não deixa de ter a ver com a carta do mago, que mais adiante, fazendo uma relação conforme prometido, esse deus, Hermes, ele não só gostava de andar entre os homens, disfarçado de um homem comum, e ensinava coisas aos homens, às vezes pregava peças, etc., como é o deus da velocidade, então tudo com ele é muito rápido, né? Tanto que ele é o Mercúrio romano, né? Como ele possuía uma função muito importante, que era, e a gente vai ver isso na carta do julgamento, que era a missão de conduzir os mortos até o reino de Hades. Então, o Hermes, ele tinha essa função, e quando ele se manifestava sobre, e aí até um companheiro que já esteve aqui, né, no Sabedoria Arcana, uma pessoa conhecida, astrólogo conhecido, né,
se refere a ele assim, dessa maneira, né? O Hermes, quando ocupa essa condição, é o Hermes psicopompoi, né? Ou psicopompo, né? É o Hermes condutor das almas, né? Inclusive o Carlos Holanda fez uma HQ, né, chamada Psicopompo, etc, né? É bem esse papel do Hermes condutor de almas, né? Ainda que ele não falasse do Hermes, né? Ele estava falando de outro personagem. Mas de todo modo, a Hades confia a ele essa missão de conduzir os mortos, né? E ao mesmo tempo de direcionar para onde eles deviam ir quando chegassem no submundo. O que está representado na carta do julgamento. A carta do julgamento, por sua vez, quem olha, vê que você tem uma escada descendo, representando uma descida ao submundo. Você tem o Hermes já não com roupas simples, como a da carta do mago, mas sim portando um elmo dourado, com asas, né? E o caduceu em mãos. E lá no fundo, a gente vai ver o que seria um campo, lá no fundo, assim como uma luz no fim do túnel, como fosse a saída do mundo dos mortos. Esse é o mesmo cenário do arcano número 2, que é o arcano A Sacerdotisa. Por quê? Porque ali nós estamos falando também de uma história que envolve o mundo dos mortos, que é a história de Perséfone. Perséfone, ela vai ser raptada por Hades. Perséfone era filha de Deméter, que vai aparecer no arcano 3, a Imperatriz, que é a deusa da terra, também conhecida como Gaia pelos romanos. Ceres, também pode ser chamada de Ceres, né, como deusa das colheitas, né, para os celtas, não fazendo uma relação, mas lembrei dos celtas, né, com Ceridwen, né, e o seu cadinho, né, sim, Caldeirão, então, né? Sim, exatamente, né, mas é mais ou menos o mesmo arquétipo, né, que a gente vai ter. E Deméter tinha uma filha que era Perséfone, que na juventude gostava muito de brincar com as ninfas e etc. E de repente ela toma um susto porque a terra se abre dentro da. Nesse momento que a terra rachado de ferro, a coloca num dos braços e carrega para dentro do submundo. Quando ele faz isso, ele a desposa, né? E ela come. E aí na carta a gente vê isso, na carta da sacerdotisa, a gente vê Perséfone com uma romã na mão direita, que é a fruta do submundo, e com um ramo de narcisos na mão esquerda. Ora, tem um significado aí que é importante a gente lembrar. Primeiro, ali nós não estamos mais falando da Perséfone como a moça inocente que foi raptada, mas sim como alguém que se tornou tão poderosa que dominou os mistérios do submundo, do mundo da magia, do mundo dos mortos e etc. Por ser esposa de Hades e ter tanto poder quanto ele. E ela está mostrando a Romão porque quando ela somente vem a fazer parte do reino de Hades depois de comer a romã. Então ela passa por uma iniciação, né, ao consumir os caroços da romã. E os narcisos estão na mão esquerda, mostrando que aquela pessoa que se dedica ao sacerdócio, aos mistérios interiores da assim chamada Sofia, deve abdicar do seu ego, mas e mantê-lo sob controle. Por isso os narcisos estão na mão esquerda e apontados para baixo, mostrando, olha, não que a beleza seja desprezada, não que a vaidade seja desprezada, mas ela está sob controle ali, né? E esse é o aspecto simbólico. Tem uma coluna negra, uma coluna branca ali também, como em outros da carta sacerdotisa, e a gente vai ver a deusa Perséfone, né, como senhora dos mistérios do submundo ali. O arcano 3 eu já comecei a falar, né? É Deméter, que é a deusa mãe, a deusa da terra, da agricultura e tudo mais, que é o arcano da imperatriz, também colocada como uma mulher, mas ali aparece uma mulher grávida, representando literalmente a fertilidade, e num campo de trigo em que ela já tem algumas espigas consigo. Então ela representa, quando aparece nesse tarô, um momento de colheita, literalmente colheita, de prosperidade, abundância e também de uma vivência profundamente feminina, né? Profundamente feminina, de uma relação com a natureza que tem muito mais a ver com o aspecto ânima do que com o ânimos, né? Falando na linguagem do Jung, né? Então tem mais a ver com a polaridade feminina do que com a polaridade masculina
das pessoas, né? Quando a gente passa para o quarto arcano, a gente já está falando de outro Deus, e esse, vou dizer um negócio para você, a gente falou sobre ele semana passada, né? A gente falou sobre ele no último podcast, a gente falou, né? Que é Zeus, que é o imperador, e ele é literalmente o imperador. Por quê? A gente falou de Júpiter, né? Exatamente, porque para os romanos é Júpiter, né? Para os gregos é Zeus. E Zeus, ele possui uma característica interessante, né? Quando os deuses, né, vencem os titãs, na assim chamada titanomaquia, ele não pede para ficar com o Olimpo, ele reivindica o Olimpo e diz: não, aqui, o Olimpo, os céus, isso aqui é meu. E aí ele define que Poseidon, que era irmão, lutou junto com ele. Poseidon vai ficar com a Terra e os mares, obviamente, mas essa relação entre mar e água e terra, para os gregos, não era tão, como é que eu vou dizer, tão separada como para nós. Tudo fazia parte de uma unidade. E o submundo fica com Hades. Mas quem comanda é Zeus. E Zeus, ao mesmo tempo que é o imperador, ele está chamando atenção para um aspecto também profundamente presente na polaridade masculina, especialmente no lado sombrio, que é o aspecto dos excessos. Muitas vezes Zeus saía do Olimpo e ia ter uma relação aí fora do casamento dele com a outra deusa que se chamava Hera, e nascia um semideus toda hora. Toda hora nascia um semideus. Né? O pessoal devia ficar se perguntando de onde é que sai tanto herói semideus. Toda hora Zeus descia, né? E para ele não bastava ter uma aventura, não. Ele tinha que fazer um filho. Né? Então nós temos aí muitos, né, que surgem, né, da união de Zeus com mortais. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quantas vezes, e aí se algum ouvinte se sentir assim, eu não precisa nem falar, né? Quantas vezes algum homem não se sentiu poderoso o suficiente de pensar, eu sou o Garanhão, né? Eu vou lá e vou me dar bem. Né? Sim, é um aspecto sombrio, mas é um aspecto que também tem a ver com aquela polaridade ânimos quando ela está em processo de consolidação. E ali você vai ver o Zeus já não mais nesse papel, mas sim no papel do rei dos deuses, já de posse dos raios e tudo mais, né? Então a carta do imperador ela tem esse significado. Nós vamos ver, por um lado, com uma das mãos Zeus segura o globo terrestre, com a outra ele segura um feixe de raios. Né? É assim que a apresentação que Ellis Green dá. É uma apresentação bastante forte, eu diria, em relação a Zeus, como se, né, não precisasse, como se ele precisasse de algo mais forte, que não era nem necessário, mas ele coloca. E, por último detalhe, né, a gente vai ver essa carta com uma águia pousada, né, sobre o trono. Essa águia está representando justamente o olhar abrangente e ao mesmo tempo agudo que consegue perceber o que está acontecendo lá longe. Né? E é muito comum isso. Por exemplo, no Arcano Imperador, você vai dizer, não, é o homem de visão, é o homem que está vendo à frente, é o homem que sabe o que está vendo. Né? Pois bem, passando para o quinto arcano, a gente vai ver lá a carta do Hierofante, que é Quiron. Quiron é um centauro. E é um centauro, não é um centauro comum. Ele é repudiado pela sua mãe mortal. Eu não preciso dizer de quem ele era filho, né? E aí, ele é repudiado por sua mãe mortal porque ele é parte cavalo, parte homem. Então a mãe repudia. Ele vai viver sozinho na floresta, como um sábio. E aprende muitos conhecimentos porque a sua inteligência, o seu temperamento, a sua vontade de aprender as coisas faz com que ele entre nas graças dos deuses e possa, por exemplo, viver cercado das sete musas. Das sete musas, ele vivia cercado das ninfas, toda hora era visitado por Apolo, que dá a ele parte do dom da profecia e tudo mais, e Quiron se torna uma espécie de mediador e conselheiro dos deuses.
Porém, e ganha imortalidade. Ele ocupa a função do Hierofante, que seria no baralho de tarô, um outro baralho de tarô, ele seria o Papa ou o Hierofante. Porém, Quiron ali, ele é o curador, mas ele é o curador ferido. Porque acidentalmente ele é ferido quando ele vai instruir Heracles, né, os gregos, né? Quando ele vai instruir Heracles sobre como matar a Hidra de Lerna, o Heracles volta até ele e uma das setas que foram usadas para matar a Hidra atinge a coxa de Quiron. Como ele não podia morrer, ele ficou eternamente sentindo a dor e os sintomas do envenenamento. Porém, ao mesmo tempo, ele, a partir dali, ele passa a se dedicar à arte da cura. Justamente por entender o que é o sofrimento, ele passa a se dedicar e se torna realmente alguém ali que vai instruir nada mais, nada menos do que Asclépios, que vai mais adiante a gente conhece como deus da medicina, né? Da medicina. Então, o Quiron, ele ocupa essa função, né, de conselheiro, etc. É a carta do Papa, e ele é representado como um centauro com uma luz saindo por cima da caverna e brilhando sobre a cabeça dele. E ele faz um sinal, que é um sinal que o pessoal hoje associa ao heavy metal, né, que é aquele com a mão que o cara coloca meio chifrinho assim, né, mas que antigamente, né, em religiões mais antigas e etc., e até entre alguns gnósticos, era um sinal de bênção, né, e de proteção. Especialmente proteção, né, o sinal dos cornos para cima era um sinal de proteção muito antes do cristianismo associar isso a uma representação de Satanás ou coisa do tipo, né? Mas nem era vou um entrar. símbolo de força, né? De força, Sim, de virilidade, né? De verdade. vitória e etc. Sim. Tem vários desdobramentos aí do Deus, né? Do lado masculino ativo da natureza. Sim, sim. Eu li, não posso revelar a fonte, só posso falar um pouco do que eu li, né? Eu li uma fonte de um determinado trabalho, né, manuscrito em uma ordem iniciática, chamado Simbolismo Oculto nos Chifres e nas Asas, né? Que falava justamente sobre isso, né? Que a horizontalidade, né, da Terra predispõe aos chifres, ao simbolismo do chifre, porque o chifre vai à frente, abre caminho e serve como elemento de defesa ao mesmo tempo, enquanto que as asas são para a ascensão da alma rumo a outras dimensões e tal, né? Trabalho bacana, pena que não está publicado, pouca gente vai ler. Mas assim, então, você tem o Quiron, né, comportando esse sinal do chifre como um sinal de proteção e de força ao mesmo tempo, né? Antes de você continuar, te fazer uma pergunta. Claro, você acha essa leitura, como você já comentou aí antes, né, de você, por exemplo, falar seria a primeira carta zero com a última, né? Vamos supor, o louco com 22, um mundo, né? O louco com o mundo. O mago com o julgamento, você fez algumas comparações. Sim. Será que era possível fazer uma ligação simbólica, né? Da primeira com a última, da segunda com a penúltima, da terceira com a antepenúltima, e fechando o ciclo? Dá quase um teorema de Laplace aí, mas é possível. Né? É possível. Por quê? É possível. Mas existe essa ideia no tarô? Olha, eu cheguei a isso. Uma coincidência. Você chegou a isso? Eu cheguei a isso. Existe sim a possibilidade de fazer várias associações entre as cartas, e especialmente o primeiro arcano, né? O arcano 0 ou 22, como quisermos, né? Com o arcano do mundo, tem uma associação forte. O mago e o julgamento têm uma associação bastante forte também, até porque, pensemos um pouco, qual mago não terá de passar por algum tipo de prova, né, de teste iniciático? E não existe teste iniciático sem um julgamento, sem alguém que julgue. Quando a gente vê, tem mais cartas que a gente pode pensar nisso. Por exemplo, se a gente pegar a sacerdotisa, que é o arcano 2, e o arcano 13, que é a morte, a gente vai ver que tem uma associação ali. Por quê? Porque, de certo modo, a Sofia, ela representa uma morte para o mundo concreto, em muitos aspectos,
né? E a carta sacerdotisa convida a isso. Assim, eu poderia falar de todos os arcanos, né? Mas eu penso que isso seria muito extenso e eu não quero fazer com que as pessoas deixem de ler essa importante obra da Liz Green. Eu quero chamar a atenção só de mais três, rapidamente, que ajudam a ilustrar, e a gente pode passar para outros elementos que são importantes, né, dentro desse baralho. Sim. Nos arcanos maiores, lembrando que eles são, ao mesmo tempo, deuses, forças da natureza e arquétipos, dentro do que a gente vai pensar na jornada do herói, do mito da individuação, etc. Então, vou chamar a atenção de alguns que merecem, da nossa parte, uma consideração toda especial. Um deles é o Arcano da Morte, né, que eu já estava falando, e tem a ver com, não com o ceifador exatamente, mas com o Deus Hades, e aí o Deus Hades na sua glória e majestade dentro do seu próprio reino, que é o submundo. E ali nós vemos três figuras. Uma é uma criança oferecendo a ele uma flor, representando a inocência. A outra é um homem oferecendo-lhe moedas, né, representando que ele está oferecendo o resultado do fruto do seu trabalho em vida. E nós temos uma mulher que está ali oferecendo-lhe uma espécie de um vaso, alguma coisa, simbolizando que ela está oferecendo o resultado daquilo que tem a ver com a dimensão feminina, da sensibilidade e tudo mais. Nesse sentido, as três figuras, elas dependem que esse Deus dê permissão para atravessar o rio. E esse simbolismo é um simbolismo muito interessante, por quê? Porque a morte, apesar de não significar literalmente uma morte física, até pode representar, mas não significa, ela representa uma transição de estados e ela representa uma iniciação. Então, para que aquelas pessoas possam atravessar o rio Styx, é necessário que elas ofereçam o melhor daquilo que elas possuem para que possam renascer e viver uma outra vida. Eis aí o significado, né, da Carta da Morte, que a gente vai ver o Hades com o seu elmo, que inclusive permitia que ele, quando saísse do mundo dos mortos, pudesse andar invisível entre os homens. E é até engraçado nós lembrarmos que os mais antigos, né, diziam que a morte sempre andava escondida, que a morte estava espreitando e aí podia pegar alguém de repente. E isso aí é algo que está desde a Grécia Antiga, né? Esse costume, né, de associar a Hades a essa figura invisível e, ao mesmo tempo, que pode te surpreender. Pode surpreender na hora que você menos espera, né? Isso é uma coisa. Por outro lado... E a morte é a iniciação, né? É como todo projeto, né? Todo o caminho do tarô, né? Não é que morreu, é a iniciação em si, né? A morte do velho homem para o novo homem. A morte do velho homem para nascer o novo homem, né? E isso está muito bem representado, né? Uma outra carta que acho que merece da nossa parte uma consideração toda especial é a carta dos enamorados, que representa uma escolha e não necessariamente algo romântico. O pessoal olha a carta dos enamorados, muitas vezes fica, não, vou encontrar o amor da minha vida. Não necessariamente. A carta dos enamorados ela é representada pelo príncipe Paris, e o príncipe Paris precisa fazer uma escolha. E olha que escolha difícil. Ele precisa definir qual das três deusas que estão diante dele é a mais bonita. Só para ter uma ideia das consequências dessa escolha, a partir daí vem a Guerra de Troia. Né? Só para começar a brincadeira. Né? Então, o Paris está diante de Afrodite, deusa do amor, diante de Hera, esposa de Zeus, né, e regente, uma das rainhas, né, do mundo e do Olimpo, e ele está diante de Atena. E cada uma oferece ele uma espécie de suborno, caso vencesse o concurso. A Atena diz, se você me escolher, eu lhe transformo no guerreiro mais poderoso de todos os tempos. Ao mesmo tempo que Hera diz, se você me escolher, eu te transformo no rei mais poderoso da nossa era. Porém, ninguém contava com Afrodite. Afrodite apelou. Isso no tarô, né, do mitológico, apelou dentro da história.
que ela faz? Ela vai, tira as suas vestes, e aí, rapaz, o Paris, garoto novo, né? Tá ali começando a viver, ele se deslumbra, ele fica, né, maravilhado pela visão de Afrodite nu diante dele. E aí ele escolhe Afrodite. Afrodite dá a ele uma maçã de ouro e diz: muito bem, como você me escolheu, eu vou lhe dar a mulher mais bonita do mundo, que era Helena de Troia. E aí, rapaz, aí deu zebra, porque Helena já era casada. O rei fica revoltado, né, dá um problemão, que quem quiser vai ler Homero, vai entender o que vai acontecer nisso. Por que chamei a atenção para essa carta? Porque além de ter uma representação muito bonita, ela chama para nós algo que é muito presente, que é a ideia do dilema. Muitas vezes nós estamos diante de dilemas que nós não temos ideia da consequência que as nossas escolhas vão trazer, mas sempre vai haver consequência, né? Então a ideia do dilema é algo muito presente na mitologia grega e está aí com muita força no cotidiano. Não necessariamente e somente um dilema amoroso, digamos, mas todas as formas de dilema possíveis estão representadas na carta dos enamorados. Por fim, a carta da Lua é uma carta extremamente misteriosa e não só ela remete bem a esse significado de ser um momento de obscuridade, de dificuldade do pensamento racional e etc., como quem corporifica essa carta da Lua do tarô mitológico é a deusa Hécate. Hécate, que é conhecida como sendo a deusa das trevas e da magia lá no mito grego. Então, tanto que a expressão hecatombe vem de não somente quando você quer se referir a uma tragédia, mas também dos sacrifícios que eram oferecidos a essa deusa. Geralmente sacrifícios de animais e às vezes, né, em alguns mitos dizem até sacrifícios humanos. Daí tem várias versões, né, de historiadores, não dá para chegar em uma, mas de todo modo ela está muito bem representada porque a Hécate, entre outras coisas, era quem cuidava de Cérbero, que era um cão que permitia muito facilmente a entrada do submundo, mas não permitia a saída. Então as almas não podiam sair. Hécate era uma das pessoas que Hades, uma das deusas que Hades coloca para comandar todas as monstruosidades do submundo. Então, o que ela está chamando a atenção? Ela está chamando a atenção para nós daquela parte nossa que nós não queremos ver. Aquela parte nossa que é extremamente poderosa, mas que vai contra a moral que nós escolhemos, que vai contra os padrões sociais e tudo mais. E, já que eu falei da Hécate, eu não poderia deixar de mencionar o deus Pan, que faz, às vezes, da carta do diabo. Então, diferente de outros tarôs, né, nós vamos ver essa divindade, que é um deus da natureza, é um deus da sexualidade, né? Ele é um fauno, né? Então ele também vai ter chifres, né? Ele vai ter aquela aparência, a parte de baixo dele é de bode e a parte de cima é de homem. Ele toca uma flauta com sete caniços. Se qualquer semelhança com o Bafomé, não sei se é coincidência, deixa quieto. Mas, de todo modo, o deus Pan é retratado no tarô mitológico como uma carta do diabo, porque as figuras que estão junto dele estão encantadas pelo som da flauta, mas elas poderiam ir embora a hora que quisessem. Não vão porque elas não querem lutar contra as suas próprias inclinações e, de certo modo, até seus próprios vícios, simbolizados ali por aquele ambiente, etc. Bom, esses são os arcanos maiores. Mas, dentro dos arcanos menores, Adílio, nós vamos ter aí 4 histórias dos 4 naipes. A primeira história é a que ilustra, para mim, de forma magistral o mito do herói, que é a história de Jasão e o Velocino de Ouro. Então ela conta toda a epopeia de Jasão em busca do tosão de ouro, né, da pele de carneiro de ouro, de Zeus. E nesse processo ele deixa de ser meramente um pária, alguém que havia sido um filho bastardo, para se tornar, ao final, um rei.
um rei bastante poderoso. Só que ao final da história ele morre a partir dos destroços do próprio navio dele, que se chamava Argos, né? Essa é a carta associada ao naipe de paus. No naipe de copas, nós vamos ver o mito de Eros e Psique. Eros, filho de Afrodite, literalmente um deus do amor, né? Conhecido pelos romanos como Cupido. Ele vai se apaixonar ou se ferir com uma de suas próprias flechas por uma mortal que estava para ser sacrificado por um monstro marinho. Ele vai, liberta essa mortal e casa-se com ela. Né? E aí temos todo o desenrolar dessa trama dentro do naipe de copas. Mas ele é trazido sob a ótica de Psique. E aí tem muito a ver com o simbolismo da água e com a dinâmica feminina, por assim dizer, né? O princípio ânima da história. Então, só para narrar um pedaço, lá na carta do 8 de copas, por exemplo, nós vamos ver, na tentativa de recuperar o amor de Eros, Psique descendo até o submundo de Hades sem nenhuma esperança para cumprir uma das tarefas que Afrodite lhe dá. Mostrando, por exemplo, que o amor, por vezes, nos impõe tarefas que, se você não estiver pronto para cumpri-las, você realmente não ama. Você pode até sentir alguma coisa por alguém, mas você não ama. Essa é a lição que ela está trazendo, entre outras coisas, nessa história, que ao mesmo tempo que é profunda, é muito bonita e muito complexa, né? Bom, eu comecei a mencionar logo no início do nosso podcast a maldição da casa de Atreu, e ela está associada ao naipe de espadas, e ela está associada ao naipe de espadas e, ao mesmo tempo, associada às angústias mentais. Literalmente. Quando nós temos ali o protagonismo de figuras como as Fúrias, figuras como Electra, que entre outras coisas, mata o próprio pai, né? Mata a própria mãe, né? Nós vamos ter ali todo um aspecto de tensão e um sentimento de impotência, às vezes, frente às realidades e dilemas da vida, que não poderia ser melhor representado do que a maldição da casa de Atreu. Por exemplo, lá na carta do 5 de espadas, nós vemos Apolo dando uma missão a Atreu, que é matar a sua própria mãe, porque ela e o amante haviam conspirado para matar o seu pai. E aí, quando ele está se preparando para ir matar a mãe, né, com aquele sentimento, aparecem as fúrias diante dele e diz Eríneas, né? Fúrias para os romanos e Eríneas para nós. Desculpa, para os gregos. Meu Deus, achei até que eu era grego agora. Então, aparece, né, para as Eríneas aparecem e dizem: se você matar a sua mãe, nós vamos atormentá-lo até o Hades. Porque para nós o maior pecado é matar a mãe. Ao passo que Apolo já tinha ameaçado ele também, tinha dito: se você não matar a sua mãe, você vai ficar louco. Eu vou enlouquecer você. E como é que o cara sai disso? Tá aí, né, lá no drama da casa de Atreu, do naipe de espadas. História belíssima. Por último, mas nem por isso menos importante, temos aí no naipe de ouros a ideia do sujeito laborioso, do sujeito trabalhador, do sujeito que conquista as coisas no plano material. Quem melhor para ilustrar isso do que Dédalus, que foi o construtor do labirinto. Foi o homem que construiu o labirinto que prendeu o Minotauro. Então, entre outras coisas, né? E para fugir do labirinto, ele constrói asas de cera junto com o Ícaro. Eles tentam voar e por isso a gente tem a história do voo de Ícaro, em que ele está voando muito tempo, deslumbrado, o sol derrete a asa de cera e Ícaro cai ao solo e morre. Dédalo não. E aí, o naipe de ouros, ele está representado na história de Dédalo por causa do trabalho, da laboriosidade, né, do cuidado com as coisas materiais, etc. Claro que eu estou falando de forma bastante sintética, porque dentro do espaço que nós temos, não cabe nem narrar o livro inteiro. Mas eu estou trazendo aqui a ideia de mostrar uma outra visão do tarô, uma concepção que ao mesmo tempo é artística, psicológica, tem lá alguns aspectos iniciáticos, mas
ele é profundamente voltado para auxiliar não só o consulente, mas também a pessoa que está fazendo o seu estudo ao autoconhecimento. Essa é a mensagem que me parece mais forte dentro do tarô mitológico. Sim. Tanto nos arcanos maiores quanto nos menores. Assim, e uma palavra, se você pudesse dizer para a gente fechar, como é que os arcanos maiores e menores se complementam, como é que você simbolizaria isso, antes da gente concluir? Claro, claro. Bom, os arcanos maiores são os deuses, são forças muito além da dimensão e da esfera humana. Eles se envolvem com o homem em alguns momentos, mas eles não são homem, eles estão acima, né? Uhum. Ok, são os grandes acontecimentos, são, entre aspas, os acontecimentos do destino, você não tem como intervir. Eles aparecem e você os vivencia, tá? E, por outro lado, os arcanos menores, eles são a jornada que não é menos importante, mas que é mais próxima de nós, que são as questões do cotidiano. Qual de nós já não teve que se preocupar com a vida material, com os dilemas da existência, claro. com a vivência, às vezes, de uma narrativa heróica para a própria vida, como forma de superação? Quem nunca sofreu por amor, né? Tal como aparece lá no Mito de Eros e Psique. Então, tem essa complementariedade, né? E eu diria mais, eu diria que arcanos maiores e menores, eles se complementam e se interpenetram, né? Se interpenetram ali. Dentro dessa visão grega, e que é muito da nossa filosofia ocidental, que é a visão do cosmos como o holos, né? Como a totalidade, né? É muito por aí. Perfeito. Sim. Bom, não, desculpe, te interrompi. Claro. Não. Tranquilo. Aí eu tinha pensado assim, com esse fechamento, né? Porque, como você mesmo colocou, a gente pode fazer um passeio por uma quantidade, por todas as 78 cartas, e aí, como você mesmo colocou, nós ficaríamos aqui 16 horas, né? E o interessante era que a gente fizesse um apanhado geral e deixasse aqueles que gostam desse tarô ou que não conheciam passem a gostar e de repente até adquirir. Claro que todos são importantes, Sim. Né? E todos, de alguma maneira, eles têm que conversar com quem vai escolher ele, né? Então, claro. A gente está falando do mitológico aqui, pelos aspectos que abrangem toda a parte psicológica, mitológica. Existem vários aspectos iniciáticos que estão nos outros também, mas pela popularidade do tarô mitológico e como ele está muito relacionado com você, Pablo, né, nós também trouxemos ele aqui como uma curiosidade. A gente não está falando de maneira geral do tarô como no outro podcast, mas focando nesse, né, como poderíamos focar e podemos fazer no futuro, né, sobre o Papo, vários. o GT e por aí vai. Né, de vários. Agora, para a gente fazer, então, eu vou te passar a palavra para que a gente possa fazer as considerações finais, né, e dar umas sugestões de leitura e você aproveitar e já colocar a questão do seu livro, que a gente acabou de lançar aqui pelo selo Sabedoria Arcana. Tá legal. Bom, primeiro acho que para quem quiser se aprofundar no tarô mitológico, tem o livro O Tarô Mitológico, né, que acompanha o deck. Né, isso aí é bacana. Eu daria alguns livros no suporte, acho que um que ajuda muito a contextualizar e entender um pouco melhor, e aí vir para o universo da mitologia grega, etc., é o do Thomas Bulfing, né? O Campbell também, com sobre mitologia grega, ajuda muita coisa, bastante mesmo, tá? Então são dois que a gente pode sugerir. Sugiro também que se faça, né, a leitura atenta, e aí é atenta mesmo, tá? Comparada, uma vez dominado o tarô mitológico, né, a pessoa começar a ver outros naipes, né, procurar, por exemplo, né, como você mesmo falou, né, o livro do tarô de Taylor, que eles vêm com decks e vêm com livros explicativos junto, né? Tem alguns livros sobre o tarô de Marselli, na verdade tem muitos livros sobre o tarô de Marselli. O tarô é muito popular, né? Muito.
Tem um livro senso comum, que saiu e que aparentemente é simples, mas que ajuda muito, que se chama A Bíblia do Tarô. É um livro bacana, tá? Para quem está começando agora, acho que vale a pena, porque ele vai fazendo um estudo, vai tentando fazer um estudo comparado, ao mesmo tempo histórico, né, e divinatório do tarô. Acho legal. Sim. E aí vou dar a sugestão do livro que está saindo aqui pelo Sabedoria Arcana, né, que eu escrevi. Ele é resultado aí de tempo, aí nós chegando próximo de 30 anos, né, de estudo do tarô, e que a gente percebe que está envelhecendo. E dentro desse livro, a ideia é fazer um livro realmente para iniciantes, por isso ele se chama Tarô para Iniciantes, a arte divinatória desvelada, porque a ideia é trazer o mínimo possível de elementos esotéricos para quem está chegando hoje para estudar o tarô. Quem quiser posteriormente vai poder fazer estudos mais aprofundados sobre várias ramificações, mas a ideia é entender a estrutura, os fundamentos, técnicas de tiragem, a visão diferenciada de um ou de outro autor. Então, uma primeira parte do livro eu estou falando dos significados das cartas, de forma muito sintética, sucinta, fazendo comparações entre os arcanos maiores e menores, etc. E eu acho que o que é interessante está lá no que eu coloquei quase como um apêndice, que ali tem uma discussão sobre arcanos do tarô e estados de consciência. Ali a gente aprofunda um pouco mais, procurando correlacionar o que tem nas 78 cartas do tarô e o que elas vão refletir no homem, numa perspectiva que, de certo modo, lembra da Liz Green, apesar de eu não ter me utilizado tanto da mitologia grega como pano de fundo. Então, sugiro aí quem quiser, a gente já tá com ele, né, vendendo lá no nosso site da Sabedoria Arcana, lançado. E quem comprar, eu acho que vai gostar, porque foi feito com bastante carinho e muito esforço, né, para atender ao público, né, o público variado. Então tá aí a divulgação feita, né? Perfeito. E passando sim. Nós temos realmente um público bem diverso, né? E de várias idades. A gente tem um público bem jovem também que segue a gente. Então, certamente é um livro que vai poder colaborar bastante com quem está aprendendo, né? E tudo. E já fica a sugestão para que você possa, além de uma palestra, alguma coisa, poder dar um curso também pela Sabedoria Arcana aí futuramente. Sim. Beleza, já vamos começar a montagem dele. Vamos começar. Beleza. Eu queria só, se você me permite, claro. é que eu não queria cortar a tua palavra naquela hora. Tem 2 livros de tarô que eu gosto muito e que abrangem bastante tudo que você falou. Eu acho que ajudam de alguma maneira o tarô mitológico e, obviamente, todo o estudo de tarô. Que são aqueles 2 volumes do Mebis, do G.O. Mebis, né? Os arcanos maiores e os arcanos menores do tarô, né, da editora Pensamento, se não me falha a memória, né? E tem um outro, que é as meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Esse livro, né, as meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, ele é um livro que até em foto do Vaticano ele já apareceu. Né? Não sei se você já tinha ouvido falar nisso, né? Tem uma foto lá, acho que é do João Paulo II, se não me falha a memória, da mesa do João Paulo II, e esse livro está lá. Né? Então, é da editora Paulus. E ele, para quem é martinista, para quem é Rosa Cruz, é um livro muito interessante, porque a parte simbólica dele é bem iniciática. Né? E tem até, acho que a Carta dos Namorados na capa, coisa assim. Então, é só uma sugestão. Não, são excelentes sugestões. Tá sempre aprendendo aí contigo e com aqueles que já estiveram antes aí no caminho. Sou eu. Beleza. Vamos aí. É isso, meu caro. Então, eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando sobre o tarô mitológico, com toda a complexidade que ele tem, e que você brilhantemente, mais uma vez, pôde nos brindar aqui, né, e falar também do seu livro no final. E isso eu te passo para as considerações aí de despedida do nosso podcast hoje. Perfeito. Bom, então, mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade, quero
desejar a vocês que gostem o tanto quanto nós gostamos de fazer esse podcast. E nossas mais sinceras saudações fraternais, saudações arcanas, e reiterando, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Sabedoria Arcana, no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, e no site www.sabedoriaarcana.com.br. Até a próxima. Tchau. Bom, é isso aí. Um abraço para vocês. Tchau, Pablo. Tchau a todos. Aqui é um abraço Adílio. Saudações arcanas. Saudações arcanas.